Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Cândido Mota, no estado de São Paulo, para acompanhar como é que estão os trabalhos das primeiras colheitas dessa safra de soja 21-22 e como é que está o desenvolvimento do restante das lavouras lá na região também. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Antônio José Tondato, ele que é produtor rural lá na região, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Antônio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, o prazer é todo nosso. Antônio, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, o plantio estava ainda no início por aí e você relatava até algumas dificuldades com excesso de chuvas para realizar esse plantio. Mas de lá para cá muita coisa mudou e esse excesso de chuvas não continuou, muito pelo contrário aí na região, né? Como fala os agricultores mais antigos, né? Atrás de muita água vem pouca água, atrás de pouca água vem muita água. Nós tivemos aí um pouco de dificuldade no início, com bastante água, e agora nós atravessamos aí, final de novembro e dezembro, uma escassez muito grande de chuvas na região, prejudicando o desenvolvimento da soja, afetando bem a produção, principalmente as sojas que foram plantadas no mês de setembro. Então, um quadro assim, com laninha assim, bem típico na região, chuvas muito irregulares e preocupando muito o agricultor. Nós temos lugar de soja de baixa produção e também temos alguns lugares que a chuva se repete e está com boa produção, mas assim, não foram colhidas ainda. E aí, Antônio, agora com esses trabalhos de colheita começando por aí, como é que estão esses primeiros resultados? São justamente essas lavouras que sofreram mais que estão sendo colhidas, né? Realmente essas lavouras que foram plantadas 15 a 25, 30 de setembro, essas lavouras apresentaram produção muito baixa. Ela não equivale a muito, acredito, a faixa de mais ou menos 5% da região. Essa soja estão apresentando, variando muito a produção, entre 25, 30 sacos por alqueire e até 80 sacos. Então depende muito da região e da chuva. Então é considerado uma produção muito baixa, com quebra acima de 50% nessa soja inicial. Agora nós estamos entrando já em sistema de granação, as sojas plantadas em começo de outubro até meio de outubro. Então essas sojas estão entrando no período crítico de chuva, enchimento de grão. Agora a gente vai acompanhar esses próximos dias, as previsões não são tão boas. Esse final de semana deu chuvas, mas voltaram a ser irregulares. Quer dizer, um lugar chove bem, outro lugar muito pouco. Então o déficit hídrico permanece na região ainda. E aí, Antônio, diante até desse cenário, né, tão diferente que o senhor destacou aqui para a gente consegue ter alguma ideia, alguma perspectiva de uma média de produtividade aí para o município? Olha, eu acredito que a média do município hoje, se correr bem daqui para frente, o clima, né, que nós temos agora 30 dias cruciais para a soja, que é essa soja plantada em meados de outubro até 20 de outubro, eu acredito ainda já numa quebra de 30% tranquilo na região. Então nós temos sojas aí que a quebra foi de 60%, 70%, mas temos algumas regiões que as chuvas foram mais, como é que eu diria assim, mais constantes e melhores. Mas, no geral, aqui quando você pega beirando o rio Paranapanema, áreas de Florínia, Pedrinhas, área de uma parte de Assis, Tarumã, a quebra é bem grande de soja, então as lavouras nos desenvolveram bem e na hora da grana faltou a chuva. Agora a expectativa é esses próximos 30 dias para que pare a perca. Então, pelo menos aí vamos falar uma média geral. Hoje eu acredito já em perda de 30% no Vale do Paranapanema. E aí, Antônio, ao mesmo tempo, né, que essa colheita começa, também se iniciam as atividades de plantio da safrinha. Como é que está esse movimento por aí? Esse cenário sem chuvas também dificulta qualquer atividade de plantio, né? Nós já temos área escolhida de soja que a pessoa está esperando uma chuva satisfatória para começar o início do plantio.
Já tem milho plantado? Bem pouco, mas já tem. E agora serão colhidas algumas áreas de soja irrigada na próxima semana. Então aí se inicia com um pouco mais de força o início do plantio da safrinha. Mas bem pouco milho plantado, porque a deficiência hídrica ainda permanece no solo, quer dizer, são chuvas muito leves e muito irregulares. Então a preocupação é grande. A torcida é que esses próximos 30 dias as chuvas sejam constantes, mais normal para essa época do ano. Mas o calor de final de novembro e dezembro afetou bem o desenvolvimento e as sojas que foram plantadas em final de setembro. Então, até quando que devem ir as colheitas da soja por aí? Aqui a colheita da soja deve ser intensificada dentro de 20 dias e aí ela dura aí na faixa mais ou menos uns 30 dias. Acredito que até 15, 20 de março está finalizada a colheita e, se tudo correr bem, chuvas estiverem de acordo, finaliza aí no máximo dia 20 de março o plantio do milho safrinha aí já para cair dentro de um prognóstico bom aí, dentro de um período que a safrinha não corra risco de geada como teve no ano passado. Olhando agora para o mercado, Antônio, como é que estão as negociações até esse momento da safra de soja? As vendas estão sendo positivas até para tentar recuperar um pouquinho essa perda de produtividade ou vai ficar mais apertado nesse ano? Até 15 dias atrás houve aí um pouco de venda, né? A soja em Chicago chegou a $14, então alguns agricultores aproveitaram a vender um pouco da safra. Mas a preocupação maior é a seguinte: você tem até um limite da porcentagem da produção para negociar, porque a produção tua ainda não está fechada, vamos falar assim, não está concretizada. Então o agricultor com o pé bem de leve. Milho aqui nós estamos na faixa de 91, 92, voltando a reagir, porque não tem milho. Sabe que a quebra no Rio Grande do Sul é muito grande, no Paraná também. Então a expectativa é ter bons preços, porque produção provavelmente de 30% menor que no ano passado. Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, o recado que a gente passa é que o agricultor é isso aí. A vida nossa é essa inconstância no clima. Mas aguardando essa normalização para que o efeito da seca diminua, pelo menos com grana na soja, uma produção razoável, um preço razoável também. Afinal de contas, os insumos subiram demais. Nós estamos com dificuldade de entregas de adubo já para safrinha. Muita gente não recebeu adubo. Existe aí adubo parado no porto, dependendo de liberação do Ministério da Agricultura, e os caras estão parados também. Muito cara a semente de milho, muito caro o adubo, então o agricultor aí tá esperto e ficando atento para que não ocorra um prejuízo ainda maior no próximo plantio. Mas é isso aí, nós estamos aí torcendo para que esses próximos 30 dias a chuva retorne com uniformidade. Antônio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa safra de soja e também acompanhar como é que vai ser o plantio da safrinha aí na região. Um abraço, até a próxima. Obrigado, um abração, até mais. Esse, o Antônio José Tondato, ele que é produtor rural lá na região de Cândido Mota, no estado de São Paulo, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja dessa safra 21-22 e como é que estão os resultados nesse início de trabalho de colheita avançando por lá. O Antônio destacando a falta de chuvas grande entre novembro e dezembro, isso prejudicou bastante o desenvolvimento da soja, principalmente aquelas lavouras que foram plantadas ainda no mês de setembro e que são justamente as que estão sendo colhidas nesse momento. Então, destacando produtividades que vão de 25, 30 sacas por hectare, outras lavouras conseguindo chegar a 80 sacas em áreas que tiveram mais chuvas muito irregulares lá na região nos últimos dias. Então, uma situação bastante diferenciada, mas a expectativa do Antônio já é de perda na casa de 30% para essa safra de soja de maneira geral lá para o município, para a região,
nesse ciclo 21-22. A expectativa é que o restante das lavouras, aquelas que foram plantadas em outubro, estão entrando agora em período de granação, enchimento de grãos, precisam de chuvas e ainda talvez possam produzir melhor caso essa chuva chegue nos próximos dias. As previsões não são boas, como o Antônio destacou, mas a expectativa ainda é que essas restantes das lavouras possa produzir bem para ajudar a compensar um pouquinho, mas pelo menos esses 30% a menos deve acontecer na produtividade lá de Cândido Mota. Antônio também destacando que a falta de chuvas impede o início do plantio da segunda safra de milho, mas a expectativa ainda é finalizar essas atividades até o dia 20 de março, garantindo boa janela, garantindo um bom período de plantio também para a safrinha. Enquanto isso, olhando para o mercado, o produtor encontra preços positivos, mas está bastante receoso de entrar no mercado nesse momento, fechar vendas, até por conta dessa incerteza com relação à produtividade. O produtor opta por segurar um pouquinho mais desse momento, já tendo vendido alguns volumes com bons preços, de repente até que podem ajudar a compensar um pouquinho essas perdas na produtividade. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.